E aí, confeiteira, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre bicarbonato e fermento. Qual a diferença deles dois? O que é que eles fazem? Nananana. É isso! Vamos embora para vocês não pararem demais. Vamos começar aqui a falar sobre esses dois elementos, esses dois ingredientes da fermentação dos nossos bolinhos, bicarbonato e fermento. Aparentemente eles são iguais, né? Coisinha linda, branquinha, maravilhosa, um pó. Mas eles realmente têm a mesma função, a fermentação dos nossos bolos. Mas por que que em alguns a gente usa e outros a gente usa só um? Ou nos outros a gente usa os dois? Ou nos outros a gente não... Enfim, quer dizer, não usa não, né? Tô doida. Enfim. Em uns a gente usa fermento e bicarbonato, no outro só bicarbonato, nos outros só fermento. Mas por que essa loucura? Vou explicar agora pra vocês. Qual que é a diferença dos dois, basicamente, tá? E vou mostrar aqui pra vocês a reação deles, né? Pra vocês entenderem melhor. Ah, mas se você chegou até aqui no vídeo, não esquece, antes de eu começar qualquer coisa, você já inicia aí, ó, fazendo toda a sua tarefa, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho, é muita coisa. Ativa o sininho para você não perder nada, se inscreve no canal, para ajudar a gente, faz tudo. E segue a gente lá, @lalindaoficial no nosso Instagram. E agora vamos lá. O fermento e o bicarbonato. O bicarbonato, eu vou começar falando dele, porque ele é como se fosse mais puro, digamos assim, certo? Ele você encontra na natureza ou é fabricado, na verdade. Mas o bicarbonato, ele não reage só em contato, por exemplo, com o líquido, com a água. Não é bem assim. Vou mostrar aqui pra vocês um exemplo disso, tá? Vou colocar aqui fermento. Esse aqui é fermento, tá? Em contato com a nossa querida água. A gente vai misturar. É uma forma de ver também se o fermento tá bom. Olha só. E a gente vai ver que ele vai, ó, espumar. Dá pra ver claramente aí, não dá, Gil? Sim. Thanks. Então a gente viu que ele espumou. Essa também é uma forma da gente ver se o nosso fermento ele tá bom, ele tá reagindo, ele tá bacana, certo? É colocando ele em contato com o líquido, com a água aqui, tranquilo. E, Hanás, como é que eu vejo se o meu bicarbonato tá bom? Além de ver a validade, né? Claro, gente, isso aqui não é... Estão todos na validade, óbvio. Eu vou colocar em contato com a água, vou mexer. Mas ele não reage. Olha só, Gil. Só que aí quando eu coloco aqui, ó, um ácido, que é o vinagre, olha o que acontece. Isso mostra claramente a gente que o bicarbonato ele reage em contato com ácidos. Exatamente. Então, numa massa, em uma receita, a gente tá falando aqui de massas especificamente, a gente vai utilizar o bicarbonato normalmente quando na nossa receita nós tivermos um ingrediente que seja ácido. Por exemplo, um iogurte, um buttermilk, um limão, né? Uma laranja, muitas outras coisas que agora não está vindo na minha mente. Um açúcar mascavo que tem uma acidez, etc e tal. Não, mas por que então, nesse tipo de massa, a gente não utiliza apenas o bicarbonato? Vou explicar a vocês. Porque a gente não tem certeza da quantidade, né? Se aquela quantidade de ácido, porcentagem, vai ser suficiente para que a nossa massa, para que o nosso bicarbonato reaja perfeitamente, completamente, e a nossa massa fique perfeita. Então, o ideal numa massa que leva um ingrediente ácido é a gente sempre colocar o bicarbonato, mas também colocar o fermento equilibradamente. Normalmente mais fermento do que bicarbonato. Tipo assim, quando eu vou colocar, eu coloco numa quantidade, digamos que vai 10 no total, né? Então eu coloco aí 7 de fermento, tô doida, calma. 6 de fermento e 4 de bicarbonato, a gente faz um balanceamento. Nem coloco a quantidade
total exata, tipo 50 e 50, e nem coloco muito mais de fermento do que de bicarbonato. Vocês estão entendendo, né? Mas eu boto mais fermento do que bicarbonato, sim. Ok? Pra mim, é o que fica o equilíbrio perfeito. Mas é a dica que eu dou a vocês, siga a receita. Se a tua receita tá dizendo assim, usa só bicarbonato, usa só bicarbonato. Se tá dizendo usa só fermento, usa só fermento. Algum motivo tem, aquela pessoa provavelmente testou, ok? Mas se você quiser fazer mudanças, aí você já está sabendo da teoria, o que é muito importante, certo? Aí vamos para o fermento. Ana, mas e o que é o fermento? Gente, o bicarbonato ele reage muito rápido em contato com ácidos. Vocês viram aqui. Então, afinal, o que é o fermento? O fermento ele é o bicarbonato, exatamente, ele é o bicarbonato mais o ácido para justamente ele reagir, e o amido, exatamente, é o bicarbonato mais um ácido mais o amido. Nem sempre é o mesmo ácido, tá? Então vamos lá, normalmente é cremor de tártaro, mas cremor de tártaro já foi visto que é um ácido que reage muito rápido. Então você vai ver que tem vários tipos de ácidos que eles colocam hoje em dia dentro dos fermentos, na verdade. Então vamos lá, por que o amido? Ele meio que retarda. Se você coloca, por exemplo, o ácido mais o bicarbonato, ele pode até começar a reagir até mesmo com a umidade do ar, entende? Então eles colocam o amido justamente para retardar isso. E isso eu tô falando isso aqui bem resumidamente, bem prático, para que vocês possam entender. Então o amido ele vem para meio que retardar, ok? Para segurar esses dois e eles não reagirem logo. Então isso é o nosso querido fermento. Só que o fermento, na época das nossas vovós, existia aquele mito, só coloca o fermento lá no finalzinho da nossa receita, né? Não coloca o fermento antes, tudo aquele mito. Por que isso? Porque antes a gente tinha outro tipo, eram utilizados outros tipos de ácidos dentro do nosso fermento. Hoje já evoluiu bastante. Então a gente tem hoje fermento que reage em duas etapas. Preste atenção. O nosso fermento, por ter um ácido, ter o amido que retarda, ele vai reagir em contato com o líquido e em contato com altas temperaturas, que é o nosso forno. Então, quando você coloca o fermento em contato com o líquido, ele já começa aí, ó, a soltar o seu gás carbônico, a reagir, né, dentro da massa. Mas ele não vai reagir completamente, certo? Então, quando ele vai para o forno, que ele tem o choque térmico, ele termina a sua reação. Então não tem problema. Essa coisa também de, eu posso colocar o fermento junto com a minha farinha, já mexer e colocar os dois juntos e mexer na minha massa? Óbvio, porque o fermento ele não reage em contato com a farinha só, certo? Então não tem problema. Essa coisa que a vovó lá dizia, olha, bota o fermento e corre para o forno. Isso não é bem uma realidade hoje. Os fermentos hoje são chamados de fermento de reação de duas etapas. Coloquem isso na mente de vocês, por favor. Então, basicamente é isso. Tem que tomar cuidado com o tipo de receita que você vai fazer. Presta bem atenção também em relação à massa de chocolate, tá? A gente acha que é qualquer massa. Não. A que tem uma certa quantidade de acidez, né, que a gente fala, é o cacau puro, tá? O 100%, não é o 50%, certo? E aí o bicarbonato ele vai reagir muito melhor. Então, faz aí um resumão na tua mente. Vai depender do que eu vou utilizar, da receita que eu vou fazer. Eu observo que em algumas massas que a gente faz esse equilíbrio, as massas que levam ingredientes ácidos, tá? Que a gente faz esse equilíbrio de bicarbonato com o fermento, a gente tem uma estrutura realmente mais bonita, digamos assim, mais harmoniosa da nossa massa. Não quer dizer que a massa não vai crescer e não vai ficar bacana com só o fermento, por exemplo, tá? Mas façam aí os seus testes, isso também é muito importante para você ter aí a cozinha como o seu laboratório. É importante você entender para que serve o quê. E como o bicarbonato, ele é um
ele tem uma fermentação mais rápida, mais explosiva, por exemplo, a gente coloca, você deve ver muito isso em receita de cookies, por exemplo, só o bicarbonato. Por quê? É uma cocção rápida, né, na verdade, a gente vai deixar ali no forno no máximo 20 minutos, normalmente. Como é mais rápido, a gente normalmente coloca só o bicarbonato também, tá? Porque é uma fermentação muito mais rápida. O fermento ele demora mais, ele tem essa ação mais prolongada, podemos dizer assim, certo? Então coloque isso na mente. Levou um ácido, pode ser ou não que entre aí um bicarbonato. Provavelmente sim, né? Quanto? Analisaremos. Então é interessante, é importantíssimo que vocês entendam essa diferença, quando entra um, quando entra o outro, quando entra os dois, quando entra só um, enfim. Isso é super interessante a gente começar a mergulhar no mundo da confeitaria, né? Com mais gosto. É isso, né, Gil? Mais gosto, com mais vigor. Então, gente, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco, né, aí a mente de vocês em relação a isso, certo? Ao que é o que, ao que não é, o que é o que é o que é o que é o que é. E comentem aqui qualquer coisa, eu quero estar aí lendo os comentários de vocês, espero que eu tenha esclarecido, tenha somado aí com vocês, na vida de vocês, na confeitaria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e não sai sem curtir nosso vídeo, se inscrever, compartilhar e seguir a gente lá no Instagram, @LaDentalOficial. Muito obrigada e até os próximos vídeos. Beijão!